Pessoal, meu bom dia, boa tarde ou até boa noite a todos vocês, tá? Pessoal aí do 9º ano do Colégio Militar 2 de Julho. Aqui é o professor Charles Carvalho, de Educação Física. E através dessa nova plataforma de aulas, nós daremos continuidade aos nossos assuntos do ano, né? Primeiro deles, o assunto referente à unidade temática de esporte, que foi repassado a todos vocês através de tarefa durante esse período da quarentena, e que vocês lessem todo o conteúdo, né, da unidade temática de esporte, doping e suas consequências, fizessem uma leitura, uma reflexão e no final desse conteúdo respondessem todo o questionário que está no final, ok? Essa pequena videoaula a gente vai fazer uma revisão básica a respeito desse assunto. Vamos tratar do esporte, o doping especificamente e todas as suas consequências, né? O que gera todo esse circuito de doping que está inserido no esporte. Eu começo falando a vocês que a atividade física, toda e qualquer atividade física, ela, na sua definição, na sua nomenclatura específica, ela nada mais é do que qualquer atividade, né? Vocês que já estão no 9º ano já viram em anos anteriores, do 6º, 7º e 8º ano, já foi bem repetitivo a todos vocês, em que a atividade física ela nada mais é do que qualquer atividade em que faça com que você mova o seu corpo, né? Em que saia do modo de repouso, que você mexa com o seu músculo esquelético. Qualquer atividade em que você esteja causando o mínimo de esforço possível, ela já é considerada uma atividade física, mesmo que seja uma atividade de baixa intensidade, né? De pequeno valor calórico, gasto calórico, perdão. Mas ela está já inserida na parte da atividade física. O esporte, gente, ele é praticado basicamente em todas as classes sociais, tá? Independente de sexo, né? Tanto homens quanto mulheres, crianças e até idosos, eles também praticam os mais diversos esportes ao longo dos tempos e em todo o planeta. É claro que nem sempre foi assim, né? Antigamente o esporte ele era basicamente, vamos falar um pouco do futebol, que ele é o esporte mais conhecido. Quando o futebol chegou no Brasil, contar uma pequena história aqui para vocês, trazido pelo o inglês Charles Miller, que foi o que trouxe o esporte futebol para o nosso Brasil. Esse esporte era um esporte elitizado, era um esporte praticado apenas por homens e por homens brancos, né? Os homens negros, né? Os descendentes de escravos, eles não praticavam o esporte. Com o passar do tempo, né? O esporte ele foi se popularizando e as lutas de classes e tudo isso aí foi mudando. Hoje em dia o esporte ele já é praticado por homens, por mulheres, pelos idosos, pelas crianças e por aí vai. Certo? Daí dá para vocês terem um pouco da ideia da amplitude do que é o esporte. Agora o esporte também ele é usado como meio para as mais diversas aquisições, né? Tem gente que, tem pessoas, por exemplo, as crianças, elas praticam esporte basicamente em busca de quê? De diversão. Essa é a razão maior pelo qual as crianças e os jovens buscam esporte, né? Eles não pensam de maneira competitiva ou até de uma maneira, quem sabe, futuramente ser um profissional do esporte, né? É claro que com a prática, por exemplo, você começou no esporte ali na sua infância, com 6 anos, aí vai passando o tempo. Quando você já tem 10, 12 anos, aí você começa já a imaginar um futuro, né? Como um futuro esportista, um jogador de futebol, um corredor, um nadador e por aí vai. Mas no início ele é recomendado basicamente que na escola o esporte ele seja um meio de diversão e também de aprendizagem, né? Das mais diversas habilidades, claro. Logo mais à frente, eu queria mostrar para vocês nessa primeira página aqui do nosso assunto, na página 3 da apostila, para quem foi pedido também a todos vocês que adquirissem a apostila de educação física, certo? Onde ela conta com todos os conteúdos que nós iremos trabalhar ao longo de desse ano, de 2020. E a apostila ela tem essa capa aqui, ó, tá? Apostila do 9º ano.
E aqui nós temos todos os conteúdos que serão dados ao longo desse ano, como eu falei a todos vocês. O nosso primeiro, que foi passado a vocês, que eu já falei aqui, que foi esporte, doping e consequências. E as suas consequências. A gente vai estar discutindo ele agora aqui nesse momento. Já falei um pouco para vocês a respeito do esporte, né, de maneira geral, como ele funciona. Falando um pouco para vocês a respeito da competitividade. Por exemplo, a competitividade extrema e a busca por melhores resultados de performance, a melhora do rendimento são comportamentos padrões de esportistas, principalmente dos atletas. Quando neste meio há um indivíduo que se destaca entre os demais, este é o que se torna referência. Veja só, daí a gente parte desse pressuposto. O que se torna referência no esporte? Aquele que está vencendo, né? O número 1, aquele que foi campeão, aquele que ganhou a medalha de ouro. É claro que você não vai tentar se espelhar naquele jogador que chutou o pênalti para fora, né? Você vai tentar se espelhar naquele que fez o gol do título, né? Que está comemorando aquela glória naquele momento. Aquele atleta que chegou em primeiro lugar na corrida de 100 metros do atletismo. Você jamais irá se espelhar naquele que chegou em último, né? O que se torna referência é sempre aquele que chega em primeiro. Então, o primeiro lugar, gente, o nome já está dizendo, ele só é para um, tá? Só um vai chegar lá naquele primeiro lugar, vai ganhar a medalha de ouro, só um time vai ser campeão, então não tem espaço para todo mundo. O objetivo de todos os competidores, de todas as equipes, é claro, é chegar em primeiro, mas como eu falei, não vai dar para todo mundo. É baseado nesses casos que atletas, né, se usam de artifícios, de outros meios, para conseguir resultados, além do seu esforço, né? Porque o correto seria o quê? Você conseguir os seus resultados e as suas glórias única e exclusivamente através do seu esforço físico, que é trabalhado através dos seus treinamentos, né? Do seu esforço diário, do seu treinamento diário ali com o teu treinador, na academia de musculação, né? Esse aí é um esforço justo e necessário para que se chegue à glória, mas nem todos os competidores, nem todos os esportistas se utilizam apenas desse esforço, né? Já falando aqui um pouco do doping, que está aqui nessa página 4, ó, página 4 da apostila, que fala um pouquinho do doping. Para quem ainda não ouviu falar na palavra doping, eu vou falar um pouco aqui para vocês a definição de doping. O doping, ele consiste na administração ilícita de drogas que visam suprimir em um período maior que o normal a fadiga e aumentando assim a velocidade, consequentemente melhorando atuações de praticamente todos os praticantes daquela atividade física. Ou seja, quando se fala na palavra ilícita, se tem ideia e ela significa que é algo ilegal, entendeu? Algo que não é legal você fazer. Ela aqui está dizendo, é uma administração ilícita de droga, entendeu? O atleta, a pessoa, ele está se utilizando de uma droga para conseguir um resultado, um ganho físico, né? Digamos assim. Por exemplo, aqui foi falado que se evita a fadiga muscular. Vou dar um exemplo bem prático a todos vocês. Volto a repetir na corrida de 100 metros, no atletismo. Vamos citar um exemplo, o João, né? O João está competindo com o Pedro, a mesma competição de 100 metros. Ao longo da primeira bateria ali de 100 metros, o João fez, digamos assim, em 20 segundos. O Pedro fez em 18, né? Só que, porém, o João, ele não se utilizou apenas dos seus treinamentos, né? Da maneira legal de se chegar a alguma glória, conquistar sua medalha de ouro e ser o melhor na equipe. O João se utilizou de drogas para que tivesse um cansaço menos, né? Consequentemente, ele está menos cansado do que o Pedro e tem muito, muito mais gás para uma segunda competição, né? Ele evitou a sua fadiga muscular e ele ganhou também uma capacidade física bem maior. Por quê? Porque ele se utilizou da droga, né? Do doping. Olhando apenas por esse lado, você, sem pensar muito, você passa a refletir. Será que vale a pena se utilizar do doping para conseguir um resultado esportivo, né? Só que tudo isso tem consequências, né, gente? As consequências, elas devem ser avaliadas.
Em um primeiro momento, a gente viu que ele foi primeiro lugar, ele ganhou, né? Mas isso não quer dizer que isso vale a pena ele continuar repetindo essa atitude dele, que foi uma atitude ilegal, tá? Foi uma atitude ilegal e antidesportiva que não se pode fazer no esporte e que ele pode sofrer várias consequências, nas quais a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, tá? Falando um pouco aqui sobre a WADA, né, que é uma sigla que tem o WADA, WADA. Ela significa, é uma sigla em inglês, né, que na tradução ela significa Associação Internacional ela significa Associação Mundial de Antidoping, né? Ela é que é responsável por fiscalizar todos os atletas pós-competições, pós uma partida de futebol ou nas Olimpíadas, em qualquer campeonato mundial, os atletas eles são submetidos a fazerem o exame antidoping, né? Geralmente feito através da urina, né? Até eles escolhem uma pequena quantidade da urina do atleta e aí essa urina ela vai para análise em laboratório e aí com o tempo sai o resultado, né? E através disso eles ficam sabendo se o atleta ele está, digamos, puro, né? Está um atleta puro ou se ele se utilizou de algum artifício, né? De doping, se tomou alguma droga para conseguir aquele resultado. Então, esse exame ele é feito em todos os atletas de alto rendimento e geralmente nas maiores competições, campeonatos nacionais, campeonatos estaduais e principalmente campeonatos a nível mundial, que é um nível, né, bem mais fiscalizado e um nível, né, de primeiro mundo, digamos assim. Contar um pequeno caso para vocês que aconteceu em relação ao atletismo, né? Ele aconteceu. A Federação Internacional de Atletismo, ela tomou uma decisão muito rigorosa, né? Veja só, essa daqui é uma das consequências que se podem ter pelo uso de doping, né? Pelo uso de drogas para se conseguir resultados no esporte. A Federação Internacional de Atletismo, eles tomaram uma decisão nunca vista antes. Eles baniram toda a delegação de atletismo, toda a equipe de atletismo da Rússia, certo? Tendo em vista que o doping era recorrente, ou seja, logo após a equipe de atletismo da Rússia ter vencido o campeonato mundial, foi feito esse exame antidoping, que eu acabei de falar para vocês, né? Foi colhida a urina de cada um dos atletas, e aí logo após um tempo foi-se percebido, né? Chegou-se o resultado de que esses atletas russos, eles foram campeões mundiais, porém, eles tinham se utilizado do doping, né? Eles tinham se utilizado de alguma droga para ganhar capacidade física, para cansar menos, para ter um melhor rendimento no esporte e conseguiram, né? Eles chegaram em primeiro lugar, ficaram com a medalha de ouro, mas foram pegos, tá? A WADA, que é a Associação Mundial de Antidoping, fiscalizou, certo? E eles foram punidos, eles foram banidos do esporte. O que significa ser banido do esporte? Eles foram expulsos, né? Foram proibidos de praticar o atletismo, tá? E agora eu faço a mesma pergunta a vocês. Será que vale a pena se utilizar do antidoping para conseguir algum resultado esportivo? Façam essa reflexão, mas desde já eu digo a vocês e vou adiantando aqui a vocês que eu acho que eu tenho total e plena certeza que não vale a pena. Porque veja bem, eles foram campeões, mas agora eles estão, a equipe russa neste momento, esse fato que eu estou aqui contando a vocês, ela foi punida e foi expulsa do esporte, e em contrapartida eles perderam também a medalha que eles conquistaram, né? Que foi o primeiro lugar, que foi a medalha de ouro. Perderam, não é deles. Essa medalha ela foi para o segundo colocado, né? Foi caçada a medalha deles, essa medalha foi para o segundo colocado, e eles estão impedidos de praticar o esporte, não praticarão mais o atletismo. Então essa foi uma consequência bem... esse foi um ato bem grave, né, que eles praticaram, um ato antidesportivo, em que nenhum esportista deve praticar, e que eles sofreram a consequência na justiça, né? Estão fora. Continuando mais aqui sobre o assunto de doping no esporte, né?
No entanto, gente, apesar de esforços contínuos por parte de todas essas associações, né, a prática do doping ela persiste ainda bastante nos dias atuais, né? Ela vem desde o passado, mas até na atualidade ainda existem atletas, né, que se utilizam do doping. Ela parece estar não tão consolidada no esporte, né? Por quê? Porque apesar dessas punições, os atletas eles tendem, né, a ter essa ganância, digamos assim, a ter essa vontade de chegar no primeiro lugar, e nem sempre, como eu falei para vocês em momentos passados aqui, o primeiro lugar ele é somente para um, né? E os atletas não avaliam muito as consequências, né? Eles pensam apenas naquele momento de glória ali, de chegar no primeiro lugar, de ter a fama, né, de conseguir dinheiro, mas aí ele não pensa no depois, na consequência, que ele pode ser banido do esporte, pode perder a sua medalha de ouro, ele pode responder na justiça também, certo? Dependendo do ato em que ele fez. Então, tudo isso deve ser analisado, certo? Muitos atletas ainda, gente, eles decidem que os riscos, eles valem a pena, né? E continuam trocando problemas de saúde futuros, né? Que eu ainda vou falar um pouquinho para vocês, que além desses problemas de justiça, né? De perder a sua medalha, de responder um processo na justiça, o atleta ele vai ter sérias consequências de saúde, tá, gente? Eles vão ter muitas consequências graves de saúde. Eles acabam trocando esses problemas futuros, né, por uma vantagem competitiva que eles vão conseguir a um curto prazo. O sistema de esporte profissional incentiva que a quebra de recordes e uma performance superior através de prêmios, dinheiro, patrocinadores e manchetes em páginas de jornais. Esses são alguns dos motivos pelos quais os atletas, mesmo com toda a fiscalização que ainda se tem, com as consequências que eles irão responder juridicamente, eles ainda continuam a fazer essa atitude antidesportista e a se utilizarem desses artifícios proibidos no esporte, né? Por quê? Porque a partir do momento em que o atleta ele se destaca, ele chega no primeiro lugar, ele é o campeão olímpico, ele é um campeão mundial, ele vai conseguir fama, né? Ele vai aparecer nas capas de jornais, ele vai estar no telejornal, na TV, ele vai estar em todos os websites, né? Na internet. E isso vai fazer o quê? Com que as empresas, né? Aquelas grandes empresas, marcas famosas, marcas esportivas, irão patrocinar esse atleta, né? O atleta acaba que, basicamente, não tendo que tirar nenhum tostão do seu bolso, além de ser bem pago, claro, né? O atleta de alto rendimento, ele é bem pago, independente do esporte, é claro que tem suas variações, alguns atletas ganham mais que outros, isso é natural, mas eles recebem patrocínios milionários de empresas, né? Empresas esportivas, fabricantes de roupa, de camisetas, de shorts, de tênis, né? Eles acabam não pagando nada para isso. Eles recebem para usar essas marcas e, em contrapartida, divulgarem as suas marcas, né? Que acabam sendo muito bem vendidas, porque você, né? Você que está aí do outro lado, você vai ver o atleta tal, X, o melhor jogador do mundo, o melhor atleta do mundo, ele está usando uma roupa X, então você vai querer usar também. Isso é bem natural. E é por isso que as empresas o patrocinam, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto, vamos falar um pouco sobre as formas de antidoping, certo? Sobre os tipos de doping. As formas de doping, elas podem ser divididas nas seguintes categorias. A gente pode falar primeiro sobre isso aqui, gente, está na página 5 da apostila, tá? Vocês podem acompanhar aí com a apostila em mãos, que está na página 5. Tipos e formas de doping. A primeira delas são os estimulantes psicomotores, tá? Estimulantes psicomotores. Tem aqui alguns tipos, né? Que são anfetaminas e moderadores de apetite, né? Para que os atletas irão usar um tipo de estimulante psicomotor, né? Que pode ser também um moderador de apetite? Ora,
para que ele não ganhe peso, né? Muitos esportes, a maioria deles, digamos assim, o atleta ele tem que estar muito bem fisicamente, né? Ele não pode ter nem 1 grama a mais, 2 quilos a mais, ele tem que ter um acompanhamento físico, né? E alimentar muito rígido, né? Ele tem que ter esse acompanhamento diário. Então, eles tomam alguns remédios, alguns medicamentos que servem como moderadores de apetite, né? Ele não vai sentir muita fome, em contrapartida para não se alimentar e ganhar peso excessivo, né? Por exemplo, no boxe, se o atleta ele estiver passando 200 gramas, 100 gramas ou até menos, ele está impedido de realizar aquela luta, né? Não pode. Tem que ser, se tem lá a categoria do boxe, está pedindo 62 quilos, é 62 quilos, tá? Não pode ter 62 quilos e 10 gramas não. Se tiver, ele já está fora. Então o acompanhamento ele tem que ser muito rigoroso. E como muitos atletas também não conseguem manter o seu peso só na base da atividade física e da boa alimentação, às vezes eles usam as drogas como moderador de apetite. Mas é por isso que ele tem que consultar o seu médico se esse tipo de comprimido que ele vai estar tomando como moderador, ele é permitido pela federação, né? Porque se não for, muitas das vezes ele pode ser considerado antidoping, e aí ele vai ter uma punição, né? Claro. A gente pode falar também aqui sobre outra forma de antidoping, né? Que são as aminas simpacotiméticos, né? Mais ou menos isso. Elas são estimulantes do sistema nervoso central, né? Ela vai estimular o seu sistema nervoso, né? A ter uma maior concentração, claro, ter um maior rendimento, maior controle do corpo. Esse daí é outro tipo de doping que pode ser utilizado. E tem também os esteroides anabolizantes, né? Que esse é muito popular, os esteroides, né? Muita gente já ouviu falar esteroides anabolizantes. Por exemplo, são substâncias derivadas de testosterona, né? E muitos se utilizam aí para, principalmente, muitos que competem em competições de halterofilismo, né? É claro que nem todos, né? Tem alguns atletas que se utilizam e muitos deles acabam pagando preço, né? Tanto juridicamente como futuramente de saúde também. Felizmente, essa é a nossa realidade. Continuando aqui, gente. Entretanto, os atletas que buscam grande melhora de performance rápido e um rápido aumento de massa, de força, acabam por usar doses elevadas, né? Que no caso são essas testosteronas. Eles acabam se utilizando delas algumas vezes e na maioria das vezes com exagero. A dopagem acontece com grande frequência naqueles com que se... Essa dopagem ela acontece com grande frequência naqueles que querem ganhar aquele resultado a curto prazo, né? A nossa realidade é essa, porque não se faz, na atividade física, no esporte, não se tem mágica, né? Se tem treinamento e após um período de treinamento você vai conseguir o resultado. Não existe aquele resultado que vai chegar da noite para o dia, né? Então tem muitos atletas que querem resultado da noite para o dia e acabam se utilizando desse artifício que é ilegal, ok? Aqui na página 6 da apostila a gente tem aqui uma foto aqui, ó. Uma figura, vamos dizer assim. A gente tem essa figura aqui de um desenho, né? Que retrata um atleta se utilizando de tipo uma injeção, né? Tá fazendo ali o uso de algum esteroide, né? Digamos assim, para o aumento da massa muscular dele, né? Ele está com bíceps bem avantajado e o que aparenta que foi num curto prazo, né? Então ele se utilizou de um meio aqui não comum, né? E um meio ilegal. Vamos falar um pouco agora aqui também sobre outras consequências também, né? Continuando a parte de consequências do uso de doping. O controle do doping ele pode ser realizado pelo exame de sangue também, né? Eu já havia falado a todos vocês que muitos atletas fazem através da urina também, né? Mas ele também pode ser realizado através do exame de sangue ou da urina. Do competidor,
imediatamente após o término de uma competição, certo? Durante um treinamento em sua residência e até mesmo algum tempo depois, né? Ou seja, não somente naquele momento em que terminou a competição, você pode ter o resultado, colher, né? Colher a amostra para depois você ter um resultado. Mesmo algum tempo depois, tipo, às vezes 3 dias, às vezes até uma semana, dependendo de onde se faz o exame e qual método foi utilizado, ainda se dá para perceber se aquele atleta ele chegou àquele resultado baseado apenas em esforço próprio, né, ilegal, ou se ele chegou através de um esforço ilegal, né, algo que não se deve fazer, que é o uso de doping, tá? Quando um atleta ele é flagrado pelo exame antidoping, ele tem o seu direito de argumentar, né? É claro, a nossa legislação ela permite isso, ele tem o seu direito de argumentar. Porém, se for comprovado o uso de substância ilícita, ele será punido de acordo com o que foi administrado. É mais comum nas penalidades a suspensão do atleta na competição, podendo variar de 3 meses a 2 anos, ou até também até ser banido do esporte, como aquele caso que eu contei mais atrás, né, que a delegação russa ela foi banida, eles foram proibidos totalmente de praticar aquele esporte. Em esportes coletivos, a pena ela varia de acordo com a federação responsável. As federações, elas variam, né, com a punição. Federação, por exemplo, no Maranhão, pode ser que tenha uma punição diferente de algo que acontece semelhante em outro caso lá no estado de São Paulo. Pode ser que as punições elas variem de federação para federação. A gente pode finalizar aqui no nosso último parágrafo, que está aqui na página 7 da apostila, gente, que diz o seguinte: o uso excessivo de anabolizantes androgênicos pode causar no homem o aumento das lesões traumatológicas, dos tendões, lesões de ligamentos, lesões no fígado, pode causar também hepatite, pode trazer o câncer, ela causa também uma redução, né, de vários, de alguns órgãos aqui, né, de algumas características do ser humano, e causa lesões graves também na próstata, ou seja, são problemas gravíssimos de saúde que pode ocasionar em quem se faz o uso do doping, né? Então, muito mais importante ainda do que resultados competitivos, resultados esportivos, é a questão da saúde, né? Essa fatura ela vai chegar para aquele que se utiliza de doping para conseguir algum resultado. Ele pode ser punido, pode responder juridicamente, pode ser expulso do esporte, pode perder a sua medalha de ouro, pode perder o seu troféu de primeiro lugar e ainda vai ficar doente, né? E vai ficar gravemente doente porque existem várias doenças, várias patologias que elas vão aparecendo com o tempo em decorrência do uso de doping, né? Do uso dessas drogas que eles fazem uso para ganhar resultados, ok? E a gente finaliza aqui esse resumo sobre o assunto de esporte, doping e suas consequências, tá? E vocês agora resolvam o questionário que está logo de início aí na página 7 de vocês. Começa na página 7, termina na página 8. Temos apenas 5 questões, tá? E nas nossas próximas aulas, a gente vai dar início ao nosso assunto. Esse assunto de doping, ele foi um assunto referente ao mês de março, tá? E o assunto referente ao mês de abril, já nas próximas semanas vocês irão ter acesso, e já tem aí na apostila de vocês, que fala sobre alimentação saudável, tá? É outro quesito muito importante na nossa educação física, tá? Porque a educação física é muito variada, é muito diversificada, tá? Ela não se baseia apenas em conteúdos esportivos e não somente na prática, tá? Ela se baseia em conhecimentos ligados à saúde, e baseado nisso, a gente tem que aprender a se alimentar de maneira correta. Esse será o nosso próximo assunto referente a esse mês de abril, tá? Forte abraço a todos vocês e até o próximo encontro.